partir de agora você vai acompanhar as análises de Alexandre Garcia sobre os fatos políticos mais importantes da semana. Olá, Alexandre, o que você destaca como mais importante nesta semana? Olá, acho que o fato mais importante da semana foi a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? O juiz que mandou prendê-lo, o juiz federal de Brasília, alegou que ele poderia ocultar ou destruir provas. No dia seguinte, um desembargador do Tribunal Regional Federal de Brasília anulou a prisão por falta de argumento, né? Porque não faz sentido que ele tenha saído do Ministério em março, esperou abril, maio e a maior parte de junho para depois destruir provas. Quer dizer, não faz nenhum sentido, né? A não ser uma intenção de ano eleitoral tem essas coisas, né? Eu falei com juristas aí, me disseram que nem traficante recebe uma prisão preventiva dessa sem data. Em geral, é prisão temporária de 5 dias, né? E que os argumentos do juiz não procedem, né? Ele não estava disposto a fugir para o exterior, estava à disposição da justiça, não estava assediando testemunha, não estava destruindo prova, né? Estava à disposição da justiça, não estava cometendo crime. Não havia sentido disso, né? Mas agora continuam, tem mais uma etapa, dizendo que acham que o presidente interferiu. Ora, se o presidente tivesse interferido, ele não teria sido preso, porque foi um tremendo desgaste. Aliás, o objetivo foi desgastar o governo. Então, não fez sentido, né? É investigar. E quem começou a investigação foi o próprio governo. Quando prefeitos denunciaram aqueles pastores que estariam cobrando propina para liberar a verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Corregedoria da União já começou a investigar e mandou os resultados da investigação para a Polícia Federal. Então, uma situação é essa, é ano eleitoral. Ano eleitoral a gente tem que se preparar para coisas assim, né? Era a tentativa, onde é que se viu? Nenhum governo passou 3 anos e meio sem nenhuma corrupção, né? Sem nenhuma notícia de corrupção. Então, tá aí, né? Agora, querem fazer CPI, né, a respeito. Pois é, foi um dos outros destaques da semana, né, Alexandre? Essa corrida de parlamentares em busca de assinaturas para a CPI do MEC. Pois é, em ano eleitoral, o ideal para um deputado, para um senador candidato à eleição é participar de uma CPI. Aparece todos os dias, né? Como fizeram com a CPI da Covid. O objetivo era aquele, era palanque. Eles devem ter arrependido de ter feito muito cedo. Fizeram no ano passado, quando deveriam tentar fazer esse ano, né? O pessoal já esqueceu, ou tudo aquilo que eles diziam lá, a ciência, né, e os fatos já demonstraram que é exatamente o contrário, né? Então, CPI, né? CPI, na Câmara fala em CPI da Petrobras, né, que é para aproveitar. Uma CPI não vai resolver a questão de preço da Petrobras. A questão de preço da Petrobras tem que ser resolvida alterando a lei das estatais e o Estatuto da Petrobras, né? Que congelam, que engessam uma política de preços, né? E CPI do MEC, já tem pedido de CPI do MEC, por que não fizeram até hoje? Está lá a CPI do MEC, das ONGs, está lá esperando. Por que não fizeram? Por quê? Na CPI do MEC, para apurar a ponta lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e as prefeituras. Mas tem que fazer investigação dos últimos 20 anos, tanto no MEC quanto na Petrobras. Aí o contribuinte vai saber por quê que naquele tempo não havia dinheiro para nada. E agora tem superávit aí atrás de superávit. Uma CPI de 20 anos seria ótima se pudessem fazer. Agora, ano eleitoral, claro, contamina, está contaminando até a justiça. O senador Eduardo Girão conseguiu aprovar na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado um convite para ministros do Supremo falarem sobre ativismo judicial, né, Alexandre? Finalmente o senador Eduardo Girão, que é do Ceará, conseguiu. Ele no plenário vem tentando e não consegue, né? Tem lá na presidência do Senado uma barreira que protege o Supremo.
protege também os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Mas ele conseguiu na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, que é uma comissão que tem esses poderes. Aliás, é um dever do Senado fiscalizar o Supremo, porque está dito lá na Constituição que compete aos senadores julgar ministros do Supremo. Então conseguiu, um requerimento. Vão ser convidados, não são obrigados a comparecer. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, os aposentados Marco Aurélio Melo, Francisco Rezec, esses dois já foram presidentes do Supremo, juristas da envergadura de Ives Gandra Martins, para falar sobre o requerimento fala em intromissão em outros poderes, em ativismo judicial. É o que a gente está vendo aí todos os dias, né? Agora mesmo, esta semana, os ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli, do Supremo, cancelaram uma ida a Gramado, na Serra Gaúcha, para participar de uma jornada internacional de direito, pela pressão do povo de lá. Não queremos saber desses dois aqui. É patrocinador retirando patrocínio, hotel avisando que não vai mais, a gente não entra nessa, né? Pessoas botando adesivo em carro. Agora, no fim de semana, estão festejando a vitória de impedirem os dois de irem a Gramado, tal como aconteceu há pouco tempo antes, em Bento Gonçalves, que é outra cidade da Serra Gaúcha, industriosa, né? O centro empresarial da cidade, que reúne todas as atividades, indústria, comércio e serviço, ia receber o presidente do Supremo, Luiz Fux. Mas aí os patrocinadores começaram a retirar patrocínio, as pessoas cancelando a participação, e o ministro Luiz Fux não pôde ir, né? Então, talvez isso seja uma ajuda ao Supremo, que talvez esteja numa torre de marfim, numa campânula, né, apartado da nação real, né, a dar uma olhada, saber o que está acontecendo. É que as pessoas estão lendo a Constituição, né, e descobrindo que o Supremo tem que ser o guardião da Constituição, né, e não alterar a Constituição por conta própria. Não pode, né? Eles não têm voto para isso, eles não são legisladores e muito menos constituintes. Eles são os intérpretes da Constituição. E numa Constituição cidadã, como chamava o doutor Ulisses, nem precisa interpretar muito. As coisas estão escritas assim com muita clareza, muita simplicidade, até prolixidade, né? Então, essa é uma questão importante. Vamos ver agora se eles vão aceitar o convite de a Comissão do Senado para responder a essas perguntas. Agora mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, né, acatando um pedido, certamente de algum minúsculo partido, que isso é usual, mandou investigar, pediu informações sobre o cartão corporativo do presidente da República, que é usado para pagar combustível de avião, que é para pagar comida de segurança, né? Agora, gente, quem é que fiscaliza isso? É o Congresso. Congresso Nacional que fiscaliza isso. Tribunal de Contas da União é que fiscaliza isso, não é o Supremo. O Supremo não é o órgão fiscalizador, é o órgão protetor da Constituição. Isso não é um assunto constitucional, né? Então, perguntas sobre esses casos, essas intromissões e leituras diferentes da Constituição é que o pessoal está esperando perguntar lá na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. E a propósito, falando em STF, Alexandre, o seu xará, o ministro Alexandre de Moraes, mandou bloquear perfis de integrantes do Partido da Causa Operária. É mais um caso, né, dentro desse inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, porque não tem o devido processo legal, né? Em que o ofendido é que abre um inquérito, que investiga, que denuncia, que julga, que pune, né? Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, tem mais um caso que agora é contra um partido de esquerda, né? Talvez até seja proposital para mostrar que há um equilíbrio, né, que está pegando os dois lados. Partido da Causa Operária, né? Nessa semana, o ministro Moraes, que é o relator desse inquérito, mandou bloquear os perfis de muita gente lá do Partido da Causa Operária por ataques ao Supremo. Então, o Supremo que sofre ataques é o Supremo que bloqueia. Isso é impossível em direito, né? Impossível. Mas a gente vê isso acontecer. E as pessoas envolvidas não têm foro privilegiado, não tem nada que está no Supremo. Se é um assunto para ir para a primeira instância,
em que o Supremo é uma das partes, né? A vítima, né? Se for o caso, né? E o outro seria o ofensor, né? Mas não é assim que está funcionando. Então, é estranho, né? Além do que está escrito na Constituição, né? No inciso 4º do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, né? É livre a expressão, vedado o anonimato. O artigo 220, liberdade de expressão em qualquer plataforma, vedada a censura, né? E tem o Código Penal para aplicar, se for o caso, injúria, calúnia, difamação, né? Tá. Por quê, né? Para quê? Né? Tomara que passe isso. Alexandre, também tivemos a ministra Rosa Weber mandando para o arquivo uma denúncia contra o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. A ministra Rosa Weber mandou para o lixo. E era um assunto que todo mundo que acompanhava e que conhecia o deputado, que é aqui de Brasília, sabia que o destino era lixo. Não tem a menor credibilidade. Ele e o irmão dele foram lá, fizeram a narrativa com o presidente da República sobre a Covaxin, aquela vacina que não foi comprada, indiana, né? E botaram aí o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Paraná, né? Estava lá no relatório da CPI, denunciado. Meu Deus do céu, né? Mais uma, né? Narrativa, hein? Invenção. Aí a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, mandou lá para a relatora, ministra Rosa Weber, olha, não encontrei o menor indício de verossimilhança na realização de algum crime aqui dentro. Aí Rosa Weber mandou para o lixo. Agora, o tempo perdido, a energia perdida, né? O trabalho da Procuradoria-Geral da República, da Suprema Corte, né? Em cima dessa narrativa do relatório da CPI, assinado pelo relator Renan Calheiros, né? É incrível. Agora, o que faz o deputado Ricardo Barros, que teve o nome dele jogado no ventilador? O que faz? Pede indenização por danos morais, move ação de calúnia, de difamação, né? Acho que cabe. O pior é o que sobrou, né, para as pessoas, para o público que assistiu às coisas lá da CPI, né? Os danos colaterais, meu Deus do céu. O ministro Gilmar Mendes fez 20 anos de Supremo e foi homenageado na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Você destacaria esse jantar, Alexandre? Eu destaco esse jantar, acho que ele foi importante. Importante por causa de duas pessoas que estavam lá, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Foi o ministro Gilmar Mendes, fez 20 anos de Supremo. É muito, né? Seria ótimo se fosse um mandato de 10 anos, né? Para renovar o Supremo. Mas, enfim, a pessoa fica lá até atingir a idade máxima. Quanto mais novo entrar, mais tempo fica. E não renova, né? Bom, mas isso é uma outra questão. Aí ele foi homenageado, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, foi homenageado na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. E lá estavam o presidente da República, que levou 2 ministros que se relacionam com o judiciário, o ministro-chefe do Gabinete Civil e o ministro da Justiça. Presidente do Senado, presidente da Câmara, que foi o anfitrião, o homenageado Gilmar Mendes, os ministros Nunes Marques, André Mendonça, Lewandowski e Alexandre de Moraes. Aí eu fico olhando o encontro de Alexandre de Moraes com Jair Bolsonaro. Não foi hostil, foi cordial. Bolsonaro jogou assim um ar fresco e chegou a dizer, olha, a nossa diferença está entre Palmeiras e Corinthians, né? Aí risadas e tal. Depois eu soube que eles conversaram, né? Não sei o que conversaram, mas da conversa ficou a possibilidade de mais conversa. Eu acho que é interessante isso, porque o ministro Alexandre de Moraes, a partir de 16 de agosto, vai ser presidente da Justiça Eleitoral e vai presidir as eleições, né? E o presidente sonha com eleições limpas, transparentes, apuração segura. E todos os eleitores sonham com isso, né? Quem vai votar no Zé
não quer que apareça seu voto no tonho. Tá? Todo mundo quer que o seu voto seja respeitado na apuração. E Alexandre de Moraes certamente tem na sua consciência que aquele presidente de uma eleição importante como essa, que sair mostrando para o público eleitor que a eleição foi aberta, livre, apuração transparente, segura. Esse presidente que agrada os eleitores vai ficar marcado no coração dos eleitores, vai ficar marcado na história. Então, é do maior interesse, sem dúvida, de Alexandre de Moraes que todo mundo saia satisfeito da eleição, seja qual for o resultado, mas que tenha a convicção de que, né, a apuração foi correta, né, e teve a publicidade prevista no artigo 37 da Constituição. Tomara que continuem conversando sobre esse tema, que é o tema de maior interesse da democracia. Alexandre, e a manifestação de Cesare Battisti sobre Lula? Eu acho que essa manifestação aí do Cesare Battisti, aí numa carta para o jornalista da Folha de São Paulo, Lucas Ferraz, né, também se integra no ano eleitoral, né? Chamou Lula de cínico, de mentiroso, em outras palavras. Eu acho que ele foi ingrato, porque Lula e o PT e a esquerda o protegeram por muitos anos aqui no Brasil. Ele é um tetra-assassino que deixou um tetraplégico e por isso foi condenado à prisão perpétua na Itália. Fugiu para a França. A França tem uma tradição de acolher refugiados políticos, mas não caiu na história dele. Não o considerou refugiado político e sim um assassino. E ele teve que fugir da França. Aí apareceu no Brasil, sob a proteção da esquerda brasileira, que apresentava ele como uma celebridade, um intelectual. Intelectuais brasileiros o aplaudiam, ficavam felizes em estar com ele, né? Mas o Supremo recebeu o pedido da Itália de extraditá-lo. Ele foi defendido pelo hoje ministro do Supremo, o advogado Luiz Roberto Barroso, que perdeu. O Supremo decidiu que sim, que a Itália poderia receber de volta o seu condenado perpétuo, né? Aí entra Lula e o seu ministro da Justiça, Tarso Genro, e o consideram refugiado político. Lá no último dia de governo. Refugiado político está garantido aqui. Não vai voltar para a Itália, né? Ele morava bem no litoral, estava sempre bem alimentado, bem vestido, estava feliz. Alguém estava sustentando, né? Só que um dia Lula foi preso, Bolsonaro ganhou a eleição e tinha prometido extraditá-lo, né? A esquerda estava preocupada com o resultado da eleição e ele se sentiu perdido, né? Abandonado, e tentou fugir para a Bolívia, levando muito dólar, e foi preso e levado para a Itália, onde escreveu a carta, né? Mal agradecido, porque Lula gostou de protegê-lo, assim como agora mesmo se manifestou sobre os meninos que sequestraram Abílio Diniz, né? É o jeito de Lula. E o Battisti se sentiu abandonado e fez esse desabafo. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.